Muito boa tarde, minha Paraíba. É sexta-feira, dia 19 de maio de 2023. Estamos ao vivo aqui na TV Arapuã, começando mais um Rede Verdade. E no programa de hoje, o nosso debate é sobre mobilidade urbana. O que é que você acha do trânsito de João Pessoa? Estou aqui com a figura que é responsável por isso aqui na capital. Eu estou falando do superintendente da CEMOB, doutor Expedito Leite Filho. Superintendente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Obrigado, Luiz Torres. Boa tarde a todos os telespectadores, todo o Sistema Arapuã, colaboradores. Estamos aqui para a gente bater esse papo, conversar sobre mobilidade. João Pessoa está crescendo e é muito importante ter mobilidade que mexe com toda a sociedade. Exatamente. Talvez seja um tema de uma cidade, talvez um dos temas mais importantes e que a população naturalmente mais tem atenção, porque usa diariamente, seja pedestre, seja motorista de carro, de ônibus, caminhão, moto, ciclista, enfim, em todos também nesse sentido. E aí eu lhe pergunto, claro, a gente tem vários temas específicos, mas lhe pergunto em linhas gerais. O que é que vocês têm feito, quais são as ações principais que vocês têm adotado para poder melhorar a mobilidade aqui na capital? O que é que você destacaria, Expedito? Luiz, primeiramente, a gente, nesse início de bate-papo, a gente tem que diferenciar algumas áreas de atuação da própria CEMOB, que é a superintendência, que as pessoas elas imaginam que seja só trânsito, né? Mas a gente tem um leque muito grande de atuação, seja no trânsito, no planejamento, né, através de projetos de mobilidade, fiscalização e também transporte público e regulamentação de algumas outras categorias que também mexem com a mobilidade. A exemplo dos escolares, táxis e transporte público, como eu já falei. Então, esse é um conjunto de fatores que influenciam diretamente na mobilidade urbana. Cada pecinha dessa mexida vai refletir. Exatamente, Luiz. Cada espaço ocupado, seja por motociclistas, ciclistas, pedestres, taxistas, vans escolares e ônibus, eles influem na mobilidade e também a gente leva em consideração a interferência da região metropolitana dentro da nossa cidade, que a gente recebe uma grande quantidade de veículos que circulam dentro das nossas ruas. João Pessoa, Luiz, é uma cidade de 439 anos, vai fazer, antiga, com ruas estreitas, onde a procura pelo turismo e por outras pessoas de outros lugares que vêm morar, vai fazer com que a nossa cidade vá crescendo. Então, a mobilidade dela vai ter um olhar voltado para isso aí, para alargamento de ruas, mudança, binário. Então, esse tema mobilidade é o planejamento que nós estamos implementando na CEMOB. Só para você ter uma noção de quantos carros circulam por dia em João Pessoa? Olha, nós temos um levantamento aí através de um órgão que nós criamos em outubro passado, chamado CEMAT, que é o Centro de Monitoramento de Acidentes de Trânsito, que ele colhe dados técnicos de vários segmentos e aí a gente tem absorvido esses dados para tomar algumas decisões. Para você ter uma ideia, Luiz, nós temos uma população em João Pessoa, do último censo agora, nós crescemos 23%, nós temos uma população de 789 mil, 889 mil, quase 900 mil habitantes na cidade de João Pessoa. E nós temos, para surpresa, veículos cadastrados com placas de João Pessoa. Quando eu falo veículos, inclui motocicletas, carros, ônibus, de 445 mil veículos. Então, metade da população tem um veículo, em tese, emplacado na cidade de João Pessoa. Sem levar em consideração, Luiz, a interferência da região metropolitana, como eu falei, Mamanguape, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Conde. E quando você inclui esses veículos só de João Pessoa, você é só o veículo mesmo ou tem... Aí está entrando motocicleta, está entrando tudo veículos, motocicletas, ônibus. Certo. Mas mesmo assim, tipo. 450 mil, 900 mil habitantes, 450 mil. Ou seja, um veículo para cada duas pessoas. Exatamente. Então, você... com base nesses dados, que é do Senatran, do Detran e também da CEMOB, você vê a quantidade de veículos circulando em João Pessoa, porque isso vai refletir nos grandes corredores, As Pessoas, Rui Carneiro, Beira Rio e nas ruas dos bairros de forma esporádica. Bom, eu quero perguntar, um desses itens aí que compõem são os transportes públicos. E se a velha tese de dizer, se melhorasse efetivamente o transporte público, nós resolveríamos o problema de mobilidade. Você concorda com essa tese e por que ela não acontece? Luiz,
o transporte público ele é um problema mundial, nacional, né? Assim, a gente não pode, pegando ao pé da letra essa sua frase de que se melhorar o transporte público vai resolver a questão da mobilidade. Eu não concordo diretamente com isso. Ela melhora. E o esforço que todo gestor de órgão de trânsito, de transporte tem é de melhorar consideravelmente o transporte público. E é uma tendência, Luiz, das grandes cidades. Mas é difícil tirar um cidadão de João Pessoa de dentro de um carro para colocar ele no ônibus? É difícil, é difícil. A gente tem enfrentado esses debates com outras capitais, porque, na nossa ótica, Luiz, nós temos uma cultura, né, a nossa geração e a geração mais nova, ela está indo para o transporte público, ela está diminuindo. Mas João Pessoa ainda tem uma cultura de que a gente se desloca em curto espaço de tempo no seu automóvel. Sim. Hoje você sai de qualquer ponto de João Pessoa e chega a outro em 30 minutos, 40 minutos. É razoável, né? De uma ponta a outra, eu estou falando. E sendo o carro seu ou aplicativo? Exatamente, aplicativo. Aí o que é que a gente tem como ponto inicial para tirar uma conclusão? Que se o transporte público melhorar, com certeza nós vamos retirar veículos das ruas. E é uma tendência das grandes metrópoles. E João Pessoa está virando uma metrópole. Ela está chegando a 1 milhão de habitantes, só na capital. Então, Luiz, quando você melhora, quando você oferece um transporte público melhor, que é o que a gente está propondo e está esforçando a cada dia, por exemplo, com a chegada de ônibus novos, com a construção de corredores, com uma perspectiva de no futuro próximo, uma política de ônibus elétrico, de ônibus com ar-condicionado, para dar a opção daquela pessoa que tem uma condição de pagar um transporte com ar-condicionado, possa se deslocar de um bairro até o seu trabalho e deixar seu carro em casa para o final de semana, ou para ir a um supermercado à noite, onde o fluxo... Quando é que chega esse ônibus com ar climatizado e elétrico aqui em João Pessoa? Quando é que começa a funcionar? Luiz, a realidade hoje de João Pessoa é que, depois de muito tempo, nós começamos a receber ônibus 0 quilômetros. Recebemos os primeiros 20 e agora vamos receber mais 20 e trocamos, diminuindo a idade média, com ônibus seminovos. Os ônibus climatizados, já estamos desenhando um projeto e no segundo semestre, em meados de outubro a novembro, nós já vamos ter essa realidade de uma pessoa de ônibus climatizados com um opcional para dar um conforto a quem quiser utilizar esse tipo de veículo executivo. Seria o ligeirinho. O ligeirinho que já tivemos em anos passados. Com relação ao ônibus elétrico, é uma discussão muito importante, não só de João Pessoa, mas de todo o Nordeste e de todo o Brasil, por conta da infraestrutura. Porque não é só colocar o ônibus elétrico, ele vai ter que ter um local para abastecer, para recarregar a sua bateria, tem que ter pontos, tem que ter garagem com aquela opção de carregamento, tem que ter vias exclusivas para poder trafegar. Então, precisa de uma infraestrutura. Então, a gente não pode dizer um prazo a curto prazo, mas podemos planejar, podemos criar, podemos planejar que essa seja uma realidade a médio e longo prazo em João Pessoa, sem dúvida nenhuma. Bom, olha, você falou em vias exclusivas, eu aproveito para trazer um tema aqui. A Câmara Municipal puxou esse debate, aprovando lá, inclusive, um projeto apontando o uso de motocicletas, quer dizer, o uso da faixa exclusiva para ônibus para motocicletas aqui em João Pessoa. Quem defende essa tese aponta que as faixas ficam ociosas boa parte do tempo, falam até em 90% do tempo elas ficam ociosas, e com carros e motos nas outras duas faixas ou uma faixa se aglomerando naquele espaço para, enfim, pegar aquela faixa e deixar que motos passem. Qual é a visão da CEMOB do ponto de vista de aprimoramento disso, de risco de acidente? Qual é a visão da CEMOB em relação a isso? Luiz, esse debate é muito interessante e muito importante. Nós precisamos entender que hoje a motocicleta, né, a moto, ela é muito utilizada desde do que aconteceu na pandemia, onde a gente teve uma redução de transporte público e as pessoas elas tiveram que se transformar e se reinventar, trazendo esse tipo de veículo para o cotidiano, não só em João Pessoa, mas também em outras cidades. O que é que a gente entende com relação a isso? O órgão de trânsito, ele tem que obedecer o que a lei diz. Especificamente na ciclofaixa, não é proibido. O artigo 24 do CTB, ele diz que o órgão ele tem que regulamentar e trazer, atendendo a política nacional de mobilidade, de transporte e de trânsito. Eu vi esse projeto de indicação, não é lei, né? É um projeto de indicação. É uma sugestão do vereador que vai para ser o Poder Executivo. Para o Poder Executivo. Nós vamos debater de forma técnica, escutar vários órgãos, como eu lhe falei, nós temos um comitê
formado na CEMOB, que é o comitê, que é o CEMAT, que é o Comitê de Monitoramento de Acidente de Trânsito, onde nós juntamos um colegiado muito importante, Luiz, que é o Batalhão de Trânsito, o SAMU, o Trauminha, o Hospital de Trauma, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, onde várias instituições conversam sobre trânsito. Então eu já determinei que a gente faça um estudo, a gente deve estudar aí uma forma técnica para explicar realmente se é viável ou não. Certo. Proibido. Só para entender, o debate sobre faixa de ônibus. Sobre ciclofaixa. Faixa preferencial de ônibus. Certo, ônibus. Aquela faixa sem ser segregada. Certo. Que hoje ela pode entrar, o carro pode entrar na faixa, ela não é exclusiva, ela é só uma faixa. Que é o que a gente tem hoje em Pessoa, na Vasta da Gama. Mas a indicação do vereador da Câmara é essa, de usar aquela faixa do ônibus. Hoje aquela faixa ela não é só exclusiva de ônibus. Táxi também usa? Táxi, escolar e veículos oficiais. Ambulância, carro de polícia. A questão da moto, Luiz, a gente entende que precisa de um estudo melhor para evitar acidente, porque o mais importante da gestão de trânsito é a prevenção de acidentes. Então a gente não pode simplesmente, com base num indicativo, a gente liberar a faixa ou não liberar. Precisa da gente dar uma estudada através de todo esse arcabouço técnico para a gente poder tomar uma decisão de regulamentar ou não. Certo, então você não está vetando de início. Você está apontando aqui, anunciando que a CEMOB vai fazer, junto com outros órgãos, estudos para avaliar a viabilidade da implantação disso em João Pessoa. Exatamente, Luiz. A CEMOB ela vai ser um órgão mediador, já que ela tem a gestão do trânsito. Então, o vereador pode indicar, virar uma lei, mas a gente vai oferecer instrumentos e dados técnicos para que esse debate seja ampliado. Mas pela sua experiência e vivência agora na CEMOB, você tem alguma, pelo menos, análise sobre o tema? Olha, Luiz, a gente tem acompanhado algumas outras cidades, né? Até do mesmo porto de João Pessoa, e na faixa de ônibus nós ainda não identificamos nenhuma que tenha essa flexibilização. Seria a primeira vez? Ou a primeira cidade, a primeira capital? Talvez seja. São Paulo já tem uma faixa exclusiva para moto? Para moto, que é entre as pistas de rolamento. As pistas de rolamento. Agora, a diferença de uma cidade do Porto de São Paulo para João Pessoa é justamente aquela que eu falei de início. Nós temos uma cidade que tem ruas estreitas, corredores projetados somente para veículos, e a gente não tem condição de colocar uma faixa exclusiva só para moto. Então, essa viabilidade, essa flexibilização terá que ser estudada e terá que ser observada com base nas informações técnicas de vários órgãos envolvidos. Tá. Em algum momento vocês conseguem vislumbrar-se porque a outra tese seria usar as faixas exclusivas de ônibus nos horários que não são de pico. Vocês já estudaram isso? Horário que não seja de pico seria o entrepico entre 9h30 e 11 horas e 3 horas e 17 horas, né? 16h30. Também eu acho que não vai influenciar muito, porque o horário de pico é onde funciona todo. E é pouca hora sem pico aqui, na verdade, né? Porque talvez acho que a cidade inteira, o dia todo. Nós temos só complementando, Luiz, nós temos uma visão de que temos um grande fluxo de manhã cedo, onde as pessoas saem de casa para deixar o filho no colégio e também trabalhar, né? Um grande fluxo. Quando a gente tem um feriado, esse fluxo diminui, então é claro isso. O horário do almoço não é um fluxo igual ao da manhã e o da noite, que é a volta para casa, mas durante o entrepico, realmente o fluxo é muito tranquilo em João Pessoa. Então, é um conjunto de fatores e de dados que a gente tem que observar para poder tomar uma decisão de regulamentar ou não esse tipo de veículo andando na faixa exclusiva de ônibus. Tá. Bom, para além da questão de movimentar nos veículos, tem a questão da própria estrutura da malha aí, das avenidas, vias, ruas aqui de João Pessoa. Quem está acompanhando a gente, telespectador, certamente deve ter pelo menos uns 3 ou 5 pontos em que passa e tem ali aquela dificuldade, pode identificar. Eu, particularmente, posso falar muito ali do Retão de Manaíra, né, de algumas ruas ali adensadas do bairro de Manaíra, aquela saída passando por debaixo do viaduto do Quero Forró, que ali para entrar no bairro dos Ipês, aquele retornozinho tá fazendo um engarrafamento quilométrico ali em quase todo momento. E todo mundo tem ali outros trechos, a própria entrada para o altiplano que melhorou muito, mas ainda continua em alguns
gargalos ali na entrada e na saída, engarrafando, enfim. Quais são os pontos que vocês identificam hoje mais críticos de João Pessoa e que tem roteiro de intervenção? Luiz, muito boa sua pergunta e nós estamos em João Pessoa hoje com intervenções de mobilidade que estão transformando, que estão sendo feitas, que há muito tempo a gente não via. Posso lhe dar vários exemplos. Por exemplo, o entorno do sistema viário ali do Parque da Cidade. Né? Agora, sim, ali no parque Bessa, que interfere justamente no retorno Manaíra que você falou. Né? Porque quando ali está sob intervenção, ele carrega o retorno Manaíra. Nós já estamos ali com a Ivanice Martins, que é aquela rua que dá acesso da praia até o parque, com 6 pistas. Tá. Outro exemplo importante que reflete na mobilidade, Luiz Torres, é aquela abertura ali, a ligação das 3 ruas com a Universidade Federal, onde a gente vai tirar 40% a 50% do fluxo da Avenida Sérgio Guerra, da principal dos bancários. Sim. Que ela carrega todo o trânsito ali de Mangabeira, passa pelo bancário, que é um gargalo, e que com essa divisão, as pessoas de dentro do bairro não vão mais para a avenida principal e vão ligar diretamente ao altiplano. Então, são essas obras de mobilidade que João Pessoa vai ganhando, tendo em vista o crescimento dela, que vai desafogar, que vai melhorar a segurança viária e vai trazer mais comodidade das ligações entre os bairros. Fiscalização. Tem gente que naturalmente reclama, né? E a gente está sempre ali acompanhando eventual abuso ou não. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê o abuso do motorista, do motociclista. Eu vejo muito motos passando sobre os canteiros, né? Ali da Tancredo Neves, ali virou um ponto já de parar a moto, enfim, para poder cada um passar por cima dos canteiros. Estou vendo até carro passando. Como é que está isso? Do ponto de vista de tecnologia, vocês estão com um acompanhamento mais fácil nisso e as pessoas estão sendo multadas cometendo irregularidades? Luiz, você é um jornalista muito antenado e é muito importante as perguntas que você faz, independente da gente nem ter combinado nenhum tipo de conversa, mas veja só, o que você falou da fiscalização é muito importante. Não vai deixar de existir a infração de trânsito. A fiscalização é justamente para coibir isso. Para você ter uma ideia, de janeiro até maio, nós já autuamos 85.800 multas em João Pessoa. 85 mil multas. Notificações que já foram, seja ela de radar eletrônico, de controle eletrônico, seja de monitoramento através do agente de mobilidade, seja a equipe que está em campo, com estacionamento irregular, sob o passeio público, ou trancando garagem, ou até mesmo os motociclistas que você bem falou, que andam na ciclovia, que é uma infração gravíssima, que sobem os canteiros. Então, assim, a fiscalização ela tem que ser cada dia mais potencializada. Para você ter uma ideia, Luiz, o último concurso que a CEMOB realizou foi há 20 anos atrás, no outro mandato do prefeito Cícero. E agora já foi anunciado por ele também, e a Secretaria de Administração já está promovendo um grande concurso. Nós vamos oferecer aí 80 vagas de 80 a 100 vagas para agente de mobilidade. Então, é um reforço na fiscalização, justamente para fazer isso que você me perguntou, para que a gente possa coibir e dar mais segurança e impedir que os infratores continuem cometendo crimes de trânsito. E por falar em infração, eu quero falar agora sobre aquele trecho da orla de João Pessoa, a partir ali do Largo de Tambaú, do Busto de Tamandaré, para a gente falar ali sobre aquelas motos, né, elétricas, enfim, e outros penduricalhos ali que tem ali na orla. Mas só para a gente passar para o bloco, você falou em concurso da CEMOB, já tem previsão de realização? Já está em fase de final, já vai sair o edital aqui dentro dos próximos meses aí. Agora, esse ano ainda, para 80 ou 90 vagas para a gente da CEMOB. Só aí, ficar atento aí para quem está interessado em fazer concurso público. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta conversando aqui com o superintendente da CEMOB aqui em João Pessoa, Expedito Filho. É um minutinho só e a gente volta. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, hoje conversando com o superintendente da CEMOB, o Expedito Filho, falando sobre mobilidade urbana. E aí, por falar em mobilidade, né, em acessibilidade, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, sob a condução da desembargadora Fátima Bezerra, presidente do TRE paraibano, promoveu essa semana aqui um evento importante sobre a questão da valorização do debate e conscientização das garantias
para a acessibilidade das pessoas com deficiência, inclusive distribuindo a primeira cartilha em braille no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Sabrina esteve lá e conversou com os organizadores do evento, da discussão sobre esse tema. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde, nossos queridos telespectadores da TV Arapuã. Nós estamos aqui no TRE, que está promovendo hoje um dia especial para treinamento de inclusão e capacitação para pessoas que têm algum tipo de deficiência, porque é promovendo a acessibilidade e inclusão para essas pessoas que trabalham aqui dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Por isso, nós vamos conversar um pouquinho com a doutora Karine Diniz, ela que é a mentora desse treinamento, para explicar um pouquinho o objetivo desse treinamento, quem está participando, quem é que pode participar e como vocês pensaram nessa ideia. Boa tarde. O TRE teve essa iniciativa pioneira nos TREs, que é de voltar o olhar à pessoa com deficiência. Então, eu fui convidada para ministrar esse treinamento chamado Acessibilidade e Inclusão, com o objetivo de, primeiramente, trabalhar as questões relacionadas à atitude, para que a gente possa quebrar a barreira atitudinal, que é muito maior do que as barreiras arquitetônicas, que é transformar a mentalidade, que é dar um novo olhar à questão da deficiência. Quando a gente fala nessa questão da inclusão, a gente sabe muito bem que tem todo um efeito sobre se colocar no lugar do outro. Como é que o TRE também vê esse posicionamento para as pessoas que também não só trabalham aqui, mas que precisam de todos os atendimentos aqui? A instituição está voltada nesse olhar também? A preocupação da instituição foi justamente essa, poder acolher, poder fazer essa convivência com todas as pessoas. Ou seja, a partir do momento que o órgão como o TRE, ele volta a olhar para as questões relacionadas à deficiência, ele mostra preocupação com o cidadão, ele mostra preocupação com esse grupo de pessoas, de indivíduos que está aqui na nossa sociedade e muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos. E como é que está acontecendo esse treinamento? É só durante o dia de hoje? Como é que vai ser? Durante toda a manhã, um grupo de servidores, ele está sentindo na pele o que é a deficiência. Então, nós fizemos um treinamento relacionado à cegueira, vendando os olhos, se deslocando pelo órgão, fazendo as barreiras arquitetônicas para eles sentirem as dificuldades que a pessoa cega sente, enfrenta no dia a dia. E também em relação à deficiência física, eles estão sentindo como que é tocar a cadeira no plano e que muitas vezes um simples buraco, ele é um empecilho para o deslocamento, para que ele consiga chegar até o seu objetivo final. Então, com isso, vai despertando o olhar da população, dos servidores, porque hoje nós temos um grande número de pessoas com deficiência no país e esse número só tende a aumentar com o envelhecimento da população. Então, nós temos que, sim, pensar um pouco mais nessas pessoas, que elas merecem. Somos todos iguais com as nossas diferenças. Exatamente. Obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos. Então, parabéns ao TRE, toda a instituição que está voltada a esse olhar carinhoso com o outro também, às limitações do outro, trazendo essa realidade aqui para um treinamento bem específico. E isso vai trazer resultados também na nossa sociedade. Volto com você, Luiz, direto aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Sabrina. Parabéns ao TRE. Tema muito importante, muito bacana, né, Expedito? Vocês têm essa preocupação e esse olhar aqui, João Pessoa? João Pessoa está preparada com isso? João Pessoa vem se adaptando aí à acessibilidade, Luiz. As ruas que estão sendo pavimentadas em todos os bairros da cidade, elas obedecem uma padronização muito importante, com acessibilidade e com piso tátil, com acesso para o deficiente e também para o deficiente público. Então, isso aí é um cuidado que a gestão tem para que a gente amplie cada dia mais a acessibilidade para as pessoas. Largo de Tambaú, orla ali, com a ciclovia sendo usada por 8.525 tipos de equipamentos diferentes ali. O que é que vocês têm feito ali para se garantir segurança, garantir o usufruto, todo mundo poder usar, mas ali com segurança, Expedito? Com o advento da tecnologia, nós estamos aí abertos a receber vários tipos de equipamentos, de brinquedo e de bicicletas, né? Tem até moto com 60 km de... Tem. Aí, o que foi que aconteceu para a gente poder explicar à sociedade? Nós fizemos um comando educativo, numa ação integrada, como vocês estão vendo na TV, entre várias secretarias, SEDU, Guarda Municipal e CEMOB, mostrando à sociedade que
alguns equipamentos eles podem sim ser utilizados na ciclovia, Luiz, mas eles precisam se adequar ao que diz a legislação de trânsito. Por exemplo, no caso da bicicleta elétrica, que ela é movimentada através da propulsão humana, ela é permitida. Você liga ela elétrica, agora ela não pode ter aceleração. É uma condicionante da resolução do CONTRAN. Então, é justamente isso que nós fizemos e nós vamos manter essa fiscalização diariamente. Entendemos que já houve uma diminuição daquelas motos que estavam acelerando e isso mostra que as pessoas estão tomando a consciência e a nossa função é evitar que aconteça acidentes ali naquela orla, que é um ponto muito importante da cidade, onde a gente recebe turistas e a própria população vai lá se divertir. Então, a gente tem que oferecer segurança naquele espaço público ali. Tá, nosso tempo estouradíssimo, mas eu preciso lhe perguntar para fechar aqui. A solução ali para a orla toda de João Pessoa, Manaíra, inclusive, que está tudo muito ali, muito adensado. Vocês torcem da CEMOB por uma engorda de orla para que se possa ampliar. Qual é a solução ali, em linhas gerais? Qual seria a solução na orla para não ficar todo mundo usando o mesmo espaço, muita gente e pouco espaço? Luiz, isso é um debate muito interessante, muito importante, né? Nós vemos aí tanto o planejamento, seja no plano diretor, seja no plano de mobilidade, no planejamento, aí o alargamento da praia ou engorda, como muitos usam, é uma visão macro de utilização de um espaço público. Com relação à CEMOB, todo alargamento, todo melhoramento de um entorno, criação de binários, seja na orla, seja no entorno ali da orla, ela vai facilitar o trânsito. Então, é um conjunto de fatores que eles juntos vão trazer aí um melhoramento tanto para o uso das pessoas, como também para o trânsito. Expedito Filho, obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. O tema é muito bom para a gente ter aí ainda mais tempo para fazer o debate. Você volta aqui em outras ocasiões. Muito obrigado. Luiz, eu que agradeço, é muito bom a gente estar aqui conversando, debatendo, e eu me coloco sempre à disposição e agradeço a oportunidade de estar aqui a primeira vez com você no seu programa, que é um programa de credibilidade, onde as pessoas gostam de ouvir o bom debate, onde a gente tem, e você também tem as suas ponderações, e a gente respeita, sempre tratando com muito carinho. E aqui eu queria deixar um abraço a toda a equipe da Arapuã e desejar um bom final de semana a todos os telespectadores. Muito obrigado. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.